Episódio 13. Desafios e tendências no varejo. Olá, eu sou Daniel Sakamoto e esse é o podcast da Varejo SA. Aqui você fica sabendo tudo sobre o setor varejista de uma maneira leve e confiável. Neste episódio, nós vamos continuar discutindo os desafios e tendências do varejo brasileiro e mundial no pós-pandemia. A pandemia ultrapassa a questão sanitária, cruzando diversos campos e entrelaçando assuntos, como o comportamento do consumidor e a evolução tecnológica. Para falar sobre as oportunidades e desafios do setor de comércio e serviços nesse cenário, o Varejo SA Podcast recebe Marcos Gouveia, fundador e diretor-geral da Gouveia Ecosystem. Marcos Gouveia é um daqueles especialistas mais reconhecidos em varejo e consumo, autor de diversos livros sobre o assunto e é idealizador do Latam Retail Show, principal evento brasileiro sobre o varejo e que durante a pandemia teve inclusive uma edição global. Olá Marcos, bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Uma satisfação estar por aqui, gente. Muito bem, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os seus mais de 30 anos de experiência em varejo e consumo, atuando como executivo, consultor, conselheiro, CEO de empresas. Quais são os destaques dessa sua trajetória de sucesso, Marcos? Bom, Daniel, lamentavelmente é muito mais do que 30, sabe? 34 anos é o tempo da empresa, da Gouveia Ecosystem. Nós fomos procurar algumas empresas globais de consultoria, auditoria, e propusemos fazer uma sociedade para desenvolver uma empresa focada no setor de varejo no Brasil, que, naquela altura, era um negócio estranho toda a vida, porque o setor era muito informal, as empresas, na sua grande maioria, eram empresas de controle familiar e gestão familiar, não muito profissional, e se propor a fazer consultoria para um setor como esse era coisa quase que juvenil. Mas por estar bem acompanhado com o grupo Pricewaterhouse, que é um grupo global de área de auditoria e consultoria, nós começamos a estruturar a prática de consultoria inspirados em alguns modelos internacionais e depois de algum tempo, sem não muito sofrimento, nós começamos a aparecer um pouco no mercado. E 3 anos depois, nós recompramos a participação desse grupo internacional de auditoria e consultoria, e aí sim, solos, mas também muito bem acompanhados por executivos que faziam parte da empresa anterior, nós demos continuidade no processo. E ao longo do tempo, fomos revendo o nosso modelo de um grupo para um sistema, até chegarmos à configuração atual, onde nós somos perto de 20 negócios integrados num ecossistema. Todos os negócios têm como seus responsáveis, dirigentes, sócios que têm uma participação relevante no negócio, porém estamos integrados num modelo de gestão derivado desse conceito de ecossistema de negócio, com 3 plataformas de infraestrutura diferentes segundo os blocos de negócios que nós temos. E esse ecossistema hoje tem uma área de turismo e viagens, que é muito relevante, que é o Grupo Prime, tem uma área de franchise com a Bittencourt, tem um bloco de eventos que é muito significativo e ainda recentemente incorporou a Campus Party, mas tem um portfólio de mais de 30 eventos proprietários nossos no Brasil e no exterior. Temos um bloco central de consultoria para o setor de varejo, com especializações nas mais diversas áreas, que inclui também estudos de mercado, pesquisa, tecnologia, treinamento, e um 4º bloco formado por serviços e soluções que envolve algumas atividades nossas ligadas a
comércio eletrônico, ligada a projetos na área de reconhecimento facial, projetos ligados a treinamento à distância com o uso de gamificação, projetos na área de marketing digital. E quando eu digo projetos, são propostas de negócios nessas áreas. Somos hoje perto de 40 sócios nos diversos negócios que compõem o ecossistema. Temos uma plataforma relevante de comunicação com o mercado, que é exatamente o mercado de consumo, que se converteu de um instrumento de marketing institucional nosso numa plataforma de negócios e que, por mérito exclusivo da equipe, se transformou na plataforma mais acessada sobre varejo hoje no Brasil. O mercado de consumos, os dados de Google Analytics e outros demonstram que, pelo terceiro mês consecutivo, é a plataforma mais acessada sobre o setor de varejo e consumo. Como é uma referência, né, para o mercado, a gente sabe que extrapolou muito aí os limites institucionais e mostra aí o quanto que vocês são visionários aí nessa trajetória. Sem dúvida alguma, o grupo, a Gouveia Ecosystem, inclusive, extrapola as fronteiras nacionais na sua atuação, né? Comenta um pouquinho aí a parte da internacionalização da sua atuação, das suas experiências internacionais, Estados Unidos, Europa, Ásia. O que você pode trazer para a gente aí? Nós, há 18 anos, nós participamos de uma, tecnicamente chama-se Aliança de Negócios, que envolve empresas de consultoria e serviços focados no varejo, o grupo Webeltoff, com presença em 25 países. E nós atuamos lá como membros do conselho do Webeltoff, e isso tem nos estimulado e facilitou a expansão dos nossos negócios, seja em projetos internacionais, seja em viagens e eventos internacionais. E como você mesmo reconheceu, Daniel, nós temos feito muito em termos de presença internacional por uma única razão. Nós não podemos ficar reinventando a roda permanentemente. E desde o nosso começo, nós tínhamos essa proposta de que nós estaríamos estudando o que de melhor se fazia no mundo e adequando à realidade dos mercados em que atuássemos. E fazemos isso com os eventos, com as viagens, com projetos de consultoria, participando de alianças internacionais. Tem uma outra que recentemente nós nos integramos, que é a Business Ecosystem Alliance, que inclui empresas que estão focadas em estudar e desenvolver ecossistemas de negócio no mundo. Agora, a coisa mais enriquecedora desse processo é que nós nos impomos, e somos muito rigorosos nisso, estarmos conectados com o mundo, né, quase que em tempo integral, olhando o mundo do varejo e o varejo do mundo e fazendo disto um elemento de contribuição efetiva para a transformação do setor de varejo e consumo no Brasil, trazendo as melhores experiências internacionais, levando executivos brasileiros, como você bem sabe, né, começamos a levar gente para a NRF há 30 anos atrás, e é gratificante, né, quando a própria NRF reconhece que se eles recebem, como receberam em 2020, 3.600 brasileiros, essa foi uma jornada que nós começamos há 30 anos atrás, quando sequer tinha tradução e nós tínhamos que levar a nossa própria tradução para estimular a presença de mais brasileiros lá naquele evento. E nós, né, fomos abrindo fronteiras, quer dizer, nós temos nos últimos, antes da pandemia, né, nos 2 anos antes da pandemia, nós tivemos 5 vezes na China, porque o que acontece na China não fica na China, né, e cada vez mais se espalha pelo mundo. A China, que já é, né, a maior economia mundial no critério de paridade de poder de compra, é hoje uma empresa que está espalhando pelo mundo conceitos
que têm que ser conhecidos, estudados e incorporados. E estamos fazendo, então, agora uma reflexão muito grande, o que se pode aprender com a interatividade, a gamificação, os lançamentos de produtos, a caracterização do Singles Day, que é muito diferente das nossas promoções tradicionais, que começou com apelo de preço, mas tem hoje uma abrangência muito mais relevante e se tornou um instrumento de expansão da economia chinesa para outros mercados do mundo, inclusive com muitos reflexos aqui no Brasil, porque se transformou também, acessoriamente, um período promocional no Brasil e tudo indica vai crescer fortemente, porque empresas chinesas relevantes, né, Tencent, Alibaba, JD, Shopee e outras, estão expandindo globalmente e levando consigo alguns desses conceitos. E aí, nós estamos fazendo o que fazemos sempre. Vamos ver lá, trocamos ideia, aprendemos, voltamos, compartilhamos, estimulamos o aprendizado, discutimos alternativas e apoiamos os nossos clientes que queiram desenvolver algo baseado nesses conceitos. Ótimo, sem dúvida, vocês são pioneiros e vocês ditam aí as tendências do varejo aqui no Brasil. Agora que a gente já conheceu um pouquinho mais da sua trajetória e da atuação da Gouveia, eu queria falar um pouquinho com você sobre os impactos da pandemia no varejo, o que a pandemia expôs sobre o varejo brasileiro e o que a gente já pode dizer que aprendemos aí com esse processo que foi um fenômeno global e que impactou todos os setores, mas no olhar do varejo, o que você pode trazer para a gente aí, para os nossos ouvintes? Talvez nós tenhamos que separar em dois grandes blocos. E o primeiro bloco diz respeito às transformações estruturais, né? Inegavelmente, o varejo brasileiro ele emerge da pandemia mais concentrado, mais internacional, no sentido que os grupos internacionais ou que têm capital internacional aumentaram a sua participação no mercado brasileiro. Ele emerge, né, do ponto de vista de estrutura, muito mais competitivo por conta da concentração e da participação dos grupos internacionais. Ele emerge muito mais dependente, nós estamos chamando, né, o omniconsumidor cidadão 5.1. Isso é coisa de consultor, né, que fica criando esses conceitos assim. Mas, só para explicar, o omniconsumidor, todo mundo já sabe o que é aquele que utiliza todos os canais disponíveis e cada vez mais intensamente. Cidadão, porque tem um lado cidadão dele que está sendo muito desenvolvido, exatamente pelo aquilo que é proporcionado pelas redes sociais. A possibilidade de interconectar-se e interagir e manifestar opinião, que está mudando muito toda a componente política. E seguramente nós vamos ver coisas importantes nas próximas eleições sobre isso. Ele toma consciência e se torna muito mais partícipe das questões que envolvem a sociedade. Deixamos de ser passivos, né? Somos menos passivos, né? Não é que deixamos de ser. Tem essa dimensão cidadão tem muito espaço para crescer. E eu acho que o setor empresarial deveria estar mais do que atento, contribuindo para fazer evoluir essa dimensão cidadão, porque quanto mais ela evoluir, melhor será a sociedade. Mas tem também o fato de que nós vivíamos, né, na sociedade 5.0, que ela é aquela evolução de conceito que nasceu, né, a sociedade caçadora, a sociedade agrícola, a sociedade industrial, a sociedade da informação, e a sociedade que vivíamos era a sociedade 5.0, com as características todas ligadas a ela. Porém, pós-pandemia, ela virou a sociedade 5.1, porque tem algumas componentes que a pandemia gerou, especialmente em tudo aquilo que está relacionado à incorporação do digital
na vida das pessoas. E talvez a coisa que ficou mais eloquente é exatamente tudo o que significa as vendas pelo e-commerce, o relacionamento pelas redes, esse sentimento de proximidade, conveniência, que se tornou muito mais relevante durante a pandemia e que estão incorporados para não mais voltar atrás. É esse protagonismo do omniconsumidor cidadão 5.1 que traz no seu comportamento coisas que vinham já num processo evolutivo natural, mas que deram um salto nesse período. Vamos pegar algumas coisas, né? A preocupação com saúde e bem-estar, a preocupação com a origem dos alimentos, a preocupação com a proximidade. Pré-Covid, né? Nós já vimos num processo onde havia uma certa polarização no varejo. De um lado, o varejo de valor, focado em preço baixo, o mais baixo todo dia, que tinha conceitos importantes, né? Como os atacarejos, como os grandes espaços de muita oferta de produto com preços baixos, tudo mais. E que durante a pandemia deram um salto em termos de representatividade no mercado. No outro extremo, o outro polo era o varejo dito de emoção. É aquele que as pessoas valorizam a emoção, a experiência, o ambiente totalmente diferente, único, o luxo, as marcas de luxo, essas coisas todas. Eram os dois grandes polos, o polo de valor e o polo da emoção. Só que já vinha nascendo e crescendo de importância o polo da conveniência, que deu um salto durante esse período da pandemia, exatamente precipitado pelo fato de que nós nos tornamos hiperconvenientes, por contingência e por percepção da realidade. Então, se você vai hoje no e-commerce e o cara te diz que vai entregar em 3, 4 dias, você vai procurar uma outra opção, porque a barra levantou e tem gente que te entregar no mesmo dia ou no dia seguinte. E você são novos parâmetros. Mudou de patamar, levantaram a barra. E isso fez emergir este consumidor hiperconveniente que se tornou o terceiro polo da polarização. Valor, emoção, conveniência. E a combinação desses três desenha o mercado, como está reconfigurado agora. Então, sim, é verdade que estamos saindo mais concentrados, mais internacionais, mais competitivos e com essa dimensão da conveniência tendo crescido muito. E o que você enxerga daqui para frente agora, especialmente no varejo brasileiro, como nesse período aí de retomada, em que a gente deve sair com novos conceitos, com alguns aprendizados aí desse desafio da pandemia, lembrando que o consumidor ele está cada dia mais vinculado a questões como propósito, inclusão, diversidade. O que você espera aí do varejo brasileiro a partir já de 2022, como diferenças do que a gente tinha no período pré-pandemia e do que o varejo brasileiro vai oferecer no pós-pandemia? Bom, Daniel, faltou dizer, né, que a pandemia teve um lado muito negativo, que ela ampliou a desigualdade sobre muitos aspectos, e igualmente no varejo, porque você tem segmentos do varejo que foram muito bem obrigados e se deram muito bem durante esse período, e tem segmentos, especialmente os segmentos que envolvem os pequenos e médios, e aí já não importa muito em que categoria de produto, que perdeu representatividade, perdeu espaço e tem sérias dificuldades para sobreviver. Até porque o crédito, que é sempre um bem escasso, foi distribuído também de forma muito desigual durante a pandemia. Então, o varejo brasileiro ele sai mais desigual desse processo e, como tal, ele tem que buscar soluções que envolvam integração
de empresas, seja em franquias, seja em centrais de negócios, seja em alianças de negócios, sejam elas de natureza desenvolvida pelos próprios varejistas, desenvolvida por grandes varejistas incorporando médios e pequenos, sejam de parte da própria indústria, integrando seus canais para criar alternativas. Então, ao mesmo tempo que a gente olha e vê essa questão da desigualdade e os desafios que isso traz, de outro lado, é preciso reconhecer que o varejo brasileiro deu um salto quântico nesse último período, nesses últimos tempos. Nós, inclusive, estamos com um livro sendo lançado agora, que são os ecossistemas de negócios made in Brasil. Porque os ecossistemas, né, nasceram na China, eles existiam na economia ocidental através das plataformas exponenciais, né, Amazon, Google, esse negócio todo, mas na China foram as empresas de tecnologia, JD, Tencent, Alibaba, Didi, muitas outras, que criaram uma nova realidade de modelo de organização, se integrando com consumidores finais, monitorando comportamentos e ampliando a sua oferta de produtos e serviços. Bom, esse era o quadro que existia pré-pandemia. Só que, no Brasil, varejistas tradicionais, e eu cito Magalu, Americanas, Renner, Riachuelo, Carrefour e outros que também têm varejo, como Vivo, como Mercado Livre, começaram a se transformar endogenamente. Endogenamente quer dizer, de dentro para fora, incorporando a personalidade de ecossistemas de negócios e dando um salto na sua importância econômica, estratégica e financeira. Se você olha o salto que nós tivemos numa Americana, no Magalu, no Mercado Livre, você vê uma Vivo, que tem varejo também, vendendo plano de saúde. Você vê o Magalu vendendo alimentação, vendendo educação. E você vê outros na área médica, de assistência médica, ampliando, vendendo medicamento, vendendo exames médicos, essas coisas todas. Esta configuração ou reconfiguração do varejo no Brasil foi absolutamente espetacular, a ponto de que, para nós, justifica o livro Ecossistemas de Negócios Made in Brasil, porque, no momento, é o único mercado, é o único país no mundo onde a transformação pelos ecossistemas de negócios partiu dos varejistas tradicionais. Nos Estados Unidos foram empresas ligadas à tecnologia, na China mais forte ainda ligada à tecnologia, mas aqui esse processo foi e está sendo liderado por varejistas tradicionais. Mas são os grandes varejistas, né? De que maneira que esses ecossistemas eles vão impactar micro, pequeno e médio varejista? Quais são as oportunidades e ameaças aí para esse público menor? Daniel, o Magalu, para ser o que é hoje, depende muito dos sellers que estão lá no seu marketplace. A mesma coisa com o Mercado Livre, a mesma coisa com Americanas, a mesma coisa com Via, antiga Via Varejo. Então, eles estão promovendo já alguma forma de integração e abrindo espaços e estão educando esses pequenos e médios, que não são necessariamente varejistas, mas podem ser produtores também, podem ser prestadores de serviços, pode ser simplesmente intermediários. Então, isso está um pouco na gênese, né, dos ecossistemas de negócios. Promover essa integração, amplificando em qualidade, em quantidade, em amplitude de alternativas, os benefícios para o consumidor final. Então, o que você diria que micro, pequeno e médio varejista deve ficar atento nesse momento aí de retomada para os próximos anos? Onde deve ser o olhar do empresário que quer se manter ativo e que quer realmente aproveitar essas oportunidades que o mercado apresenta? Eu vou usar uma expressão que pouca gente vai lembrar,
mas que foi usada durante um período no Brasil, onde havia um projeto chamado Projeto Rondon, que levava para o interior do Brasil os estudantes das universidades, dos grandes centros brasileiros, para ajudar comunidades carentes. O slogan desse programa, eu tive a oportunidade de trabalhar nele, na assessoria de imprensa desse programa, o slogan do Projeto Rondon era integrar para não entregar. E eu acho que para pequenos e médios, e fica também como um convite à reflexão dos grandes, deveríamos pensar, usando esse mesmo slogan, integrar para não entregar. Lá no passado isso tinha um sentido, nos momentos atuais o sentido é agreguem-se, integrem-se, busquem soluções comuns. O mercado e o ambiente são desafiadores demais para alguém imaginar que vai encontrar caminho sozinho. Para não entregar mercado, negócio, iniciativas e sonhos, tá certo? Então, de alguma maneira, no nosso ecossistema Gouveia, nós estamos fazendo isso, porque nós estamos integrando outros negócios, outras empresas, para desenvolvermos juntos, pensarmos juntos, ousarmos juntos, inovarmos juntos e, de alguma maneira, contribuir para a transformação dos setores que nós sempre atuamos. Essa sua reflexão, inclusive, traz à tona aí um outro tema que eu queria conversar com você, que é a questão do associativismo. O associativismo nada mais é do que a busca de soluções conjuntas, coletivas, troca de experiências, união de esforços. Como você enxerga o associativismo brasileiro? Eu sei que você já tem, inclusive, experiência aí dentro do sistema CNDL. Como você enxerga que o associativismo tem atuado e o que você acha que pode melhorar? Para que rumo o associativismo ele deve ir diante de tantos desafios aí que a gente tem enfrentado? No passado, dizia-se que o segredo é a alma do negócio. Bom, veio o Google e toda a tecnologia, as redes sociais, para pisotear nesse conceito. Não tem segredo mais que você guarde, porque está tudo disponível na rede que você queira. Então, o segredo agora é perceber que, isoladamente, você vai se perder e que é preciso, sim, estar junto. E as associações têm que fazer uma reflexão muito importante, no sentido de que ela não tem que oferecer discurso, ela não tem que oferecer só indicadores, monitoramento de mercado. Não, ela tem que construir soluções que integrem. Ela tem que mudar da sua proposta de ser uma representação setorial para se transformar num agente de transformação setorial. E, como tal, desenvolver outros modelos que possam ajudar a apoiar essa integração para criar mais espaço e no mínimo, para permitir a sobrevivência e o desenvolvimento de seus membros. Agora, insisto, esta é uma versão diferente da realidade do passado. Não basta você ser uma associação e ter a sua representação setorial. Você tem que ir muito mais fundo. Você tem que criar, desenvolver, implantar, gerir alternativas para criar sobrevida e oportunidade de crescimento para os seus membros. Agora, algumas associações, algumas entidades, e você sabe que nós, desde da CDL de São Paulo, que eu tive vontade de participar no início da minha carreira, depois da Federação em São Paulo, depois até mesmo como vice-presidente da CNDL, eu tive a oportunidade de vivenciar muito isso e mais tarde, convencido da importância de entidades com essa natureza, tivemos o privilégio de participar do nascimento do IDV, onde permanecemos como membro do conselho, do IFB, Instituto Food Service Brasil, onde também temos o privilégio de estar no conselho, mas sempre com essa proposta de irmos adiante da representação institucional para ser um instrumento de transformação setorial. Tá certo. A gente vê que o ambiente de negócios tem mudado. Você mesmo falou tanto que o consumidor está mudando. Então, nada mais justo do que a gente defender que as entidades representativas também
evoluam, se modernizem e que possam não só atuar como representantes institucionais, mas como agências de fomento aí para negócios, né? Acho que esse é o caminho. Durante a pandemia, a gente viu que as entidades representativas atuaram fortemente junto ao governo federal, buscando ações para minimizar o impacto da pandemia junto aos negócios. Programas de financiamento, flexibilização trabalhista, diferimento aí de recolhimento de alguns impostos. Isso foram alguns exemplos aí das ações que as entidades junto ao governo federal fizeram para dar esse suporte. Daqui para frente, o que você imagina que é necessário para que o ambiente de negócios do país melhore? A maior transformação que nós precisamos é a transformação do setor empresarial, assumindo e liderando a transformação que o país precisa. Nós temos uma realidade que envolve os poderes institucionais, o legislativo, o executivo, o judiciário. Nós estamos quase que cansados, né, de perceber que nós estamos nos repetindo. Nós temos tido mais do mesmo o tempo todo. O único setor, segmento, agrupamento que pode promover uma transformação estrutural no país, assumindo outra responsabilidade, assumindo outro protagonismo, é o setor empresarial. Porque no setor empresarial, primeiro, o estratégico, a visão de longo prazo, é ponto de partida. Segundo, o tempo todo, o nosso parâmetro é a busca da eficiência e do benefício para o grupo que nós representamos. Terceiro, nós nos impomos um ritmo, uma proatividade, um dinamismo e um comprometimento com os resultados que nenhum outro setor tem. Quarto, nós temos uma força descomunal quando podemos falar, pensar e agir juntos. Mas, ao longo do tempo, nós temos atuado de forma fragmentada, que talvez faça sentido para alguns fora do setor empresarial. Mas, por nosso próprio equívoco, nós fragmentamos a força da nossa voz, nós fragmentamos a força da nossa representação, nós fragmentamos o nosso modelo de atuação. E aí, acabamos sendo manipulados e pagando a conta de um país que não suporta mais ter a conta desse tamanho. Então, sejamos muito francos, e não estou fazendo pregação política nenhuma, sabe? O setor empresarial, ele sustenta um legislativo e um judiciário que estão superdimensionados para o tamanho do país. E pagamos trabalhando 24 horas por dia, 12 meses por ano, 52 semanas por ano. E eu estou para ver empresário que fique 2 meses de férias, que tem licença-prêmio, que, sabe, nosso único compromisso o tempo todo é trazer resultado aqui agora, gerar emprego e gerar renda. Só que não somos reconhecidos e não nos reconhecemos com essa força, e por conta disso, lamentavelmente, sucedem-se diferentes partidos, sucedem-se diferentes condições políticas e o setor continua sustentando o país sem a voz ativa que deveria e precisaria ter. Ótimas reflexões, sem dúvida alguma. O setor empresarial precisa assumir cada vez mais um protagonismo aí nas decisões e nos rumos do país. Bom, a gente já está encaminhando aqui o fim da nossa conversa. Queria saber de você aí quais são os planos da Gouveia e os novos projetos aí daqui para frente, para 2022. O que você pode adiantar para a gente aí da atuação de vocês no próximo ano? Não sei se você sabe, mas desde final de 2019, nós incorporamos a Campus Party no nosso portfólio. Então, uma das virtudes desse nosso modelo é que nós temos frentes de inovação e desenvolvimento em todas as áreas.
alguns dos nossos setores foram bastante atingidos pela pandemia, né? O turismo, os eventos, mas, inegavelmente, a frente mais ambiciosa para nós nesse momento é a consolidação do nosso ecossistema de negócios, a expansão e incorporação de novos eventos no Brasil e no exterior, a retomada das missões técnicas internacionais, uma forte ênfase nos modelos que envolvem transformação digital, que é uma palavra de ordem, porque estão promovendo, esses elementos estão promovendo a mudança da realidade. Nós temos para o ano que vem a perspectiva de um crescimento forte, até o momento acreditando nisso, um crescimento forte, vegetativo nos nossos negócios, okay? Mas, ao mesmo tempo, a incorporação de novos negócios. E essas incorporações todas acabam acontecendo nessa área da transformação digital. Mas também nós estamos encaminhando um projeto ambicioso que envolve a perenidade do nosso ecossistema, permitindo que o grupo comece, com o tempo, a se desvincular daquele que o fundou, tá certo? Para seguir a sua vida independente. Muito bem, a Gouveia sempre inovando e crescendo, né? Essa é uma marca de vocês, são parceiros do Sistema CNDL de longa data. Queria te agradecer por esse bate-papo, Marcos. A gente poderia ficar aqui conversando durante horas sobre tendências de varejo, mas vamos deixar o restante da conversa para uma outra oportunidade. Queria, por favor, aí que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, lembrando que provavelmente devemos nos encontrar em Nova York, a NRF voltando com tudo esse ano. Eu acho que vai ter uma delegação muito grande da Gouveia, o Sistema CNDL também vai estar presente. O que você gostaria de deixar de mensagem final para os nossos ouvintes? Bom, eu acho que é uma mensagem que é bem o que eu penso de fato. Às vezes, né, a gente assiste o noticiário, lê os jornais, as revistas, acessa as redes sociais e dá uma frustração enorme ver o desperdício de oportunidades que nós temos feito nos últimos anos. E essa frustração muitas vezes acaba criando um sentimento de se perguntar, puxa, mas vale a pena tanta luta? E o que eu queria colocar é aquilo que pessoalmente eu acredito. Vale sim, vale muito. E que seja uma luta para além da luta dos nossos negócios, uma luta para além da realidade daqueles setores que a gente atua. Mas vamos pensar nessa luta maior, que é tentarmos fazer um país ainda maior e melhor para aqueles que virão depois de nós. Isso precisa de grandeza, porque, de fato, nós temos enfrentado nos últimos anos, para muito além da questão da pandemia, os pandemônios que nós próprios temos gerado por escolhas equivocadas. Então, né, vamos cometer erro novo, vai? Vamos parar de cometer os mesmos erros do passado e vamos repensar a realidade com o mote de transformá-la para melhor. E não perder a esperança nunca, tá certo? Porque é isso que nos motiva a continuar. Muito obrigado, Marcos, por compartilhar com a gente sua experiência, suas reflexões. Bom, como vimos aqui, a pandemia do coronavírus antecipou conceitos e transformou a relação entre os consumidores e as empresas. Essas transformações que vieram para ficar e que seguem exigindo resiliência empresarial para inovar e se alinhar às demandas de um mercado cada vez mais tecnológico e competitivo. Fique ligado no nosso podcast e confira dicas de especialistas que vão fazer a diferença para a sua empresa conquistar mercado e se diferenciar da concorrência. Eu fico por aqui, mas eu espero em outro episódio da Varejo SA. Um abraço e até lá. Este foi o Varejo SA Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br.
Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o @Sistema CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. A sonorização e montagem é de Gabriel Laier. A vinheta tem participação de Lucas Mustafa. O roteiro é de Fernanda Peregrino. A apresentação de Daniel Sakamoto. A coordenação de comunicação da CNDL é de Rafaela Paulino.